Fechou? Fechou. Eu ia sentar lá, né, Raul? Vamos falar? Não. Tem uma cadeirinha aqui também, se quer sentar aí. Passou bem. Beleza? Tudo bom? Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Alan. Tá? Eu vim lá da Softplan, estava brincando com o Saldanha, fiz uma pequena viagem, né, para chegar aqui, que a gente está lá no norte da ilha. E vou estar apresentando aqui para vocês uma conversa, na verdade, né, entre a gente aqui, falando sobre o BDD. Tá? A ideia é mostrar para vocês aqui um pouquinho do conceito teórico em si do BDD, né? O Saldanha falou que recentemente alguns de vocês até escutaram sobre isso e aí querem aprender um pouquinho mais. Então acho que vai dar bem um match assim nesse talk e eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica BDD hoje na Softplan, né? Desde 2014 que a gente vem aplicando essa técnica, como que a gente evoluiu e vou mostrar um case de um projeto bem grande que a gente teve utilizando o BDD, né? E o BDD foi um fator chave assim para ter sucesso nesse projeto, tá? Então bem rapidinho me apresentando aqui, não sei se todo mundo conhece a vida de programador, conhece? Eu tive a honra de ter sido desenhado pelo André Noel agora, então primeira vez que eu coloco na apresentação, foi recentemente, né? Mas eu acabo fazendo essa e outras palestras em diversos eventos, tá? Eu já apareci lá no Agile Brasil, no TDC, eu estou direto, Agile Trends, Agile Floripa, né? Hoje eu trabalho na Softplan, tem uma área lá de transformação digital dentro da Softplan, na qual eu estou encarregado, tá? A gente tem um meetup e um evento conference que é o Lean Space, tá? Todos vocês estão convidados aí quando a gente acaba soltando nas redes sociais. Tem aqui, eu vou falar sobre DevOps, vou falar sobre Agile, né? Vou falar sobre Internet das Coisas, enfim, tem vários eventos que a gente vai fazendo durante o ano. Se vocês quiserem, fiquem ligados aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook da Softplan. E é bem legal, tem chopp, tem salgadinho, tem um monte de coisa, é bem legal. Tá? E algumas certificações em si que eu tenho, não vale tanta pena falar agora. Então beleza, pessoal. O que eu trouxe aqui no cenário atual? Geralmente, né, quando a gente tem um projeto, qual que é o cenário atual? O início de todo o projeto. Você geralmente tem lá um analista, um cara de negócios, que vai se encontrar com os stakeholders, né, com o cliente, sim, com pessoas que vão fornecer o requisito. Isso tudo eles fazem lá numa reunião ou, né, numa conversa, enfim. Esse cenário atual que eu digo são as empresas fazendo levantamento de requisitos. Basicamente isso, né? Pode ser através de reunião, pode ser através de pesquisa, enfim. Isso aqui pode até ser uma coisa rápida, dependendo do projeto em si, como pode durar semanas. Né? A gente vê bastante em grandes empresas que isso na verdade dura semanas para só fazer o levantamento de requisitos. E essa pessoa aqui, o analista, o que ele faz? Ele tem uma missão de pegar todo o contexto que está aqui e documentar. Só que muitas vezes o que acontece com ele? Ele veste lá a capinha do Superman, né? Ele fala, é um trabalho que só eu posso fazer. Tem muito ego também ligado a isso, né? A pessoa vai lá, começa a documentar e tudo mais e fala, como que eu vou transmitir tudo isso que eu peguei do meu cliente para o meu time de desenvolvimento, né? E às vezes ele fica lá, de novo, semanas, se escrevendo e fala assim, beleza, como que eu vou transmitir isso para o meu time? Eu vou documentar tudo, vou deixar tudo detalhado e no final ele acaba gerando uma documentação gigantesca, né? Uma documentação lá eu mesmo já fiz documentação assim de mais de 200 páginas, sabe? Com casos de uso. Assim, ninguém lê isso, ninguém lê. Né? Ninguém entende, uma pessoa lê de um jeito, entende de uma forma, outra pessoa entende de outra forma, é um caos, né? E o pior de tudo, a gente pega essa documentação, esse monte de papel e manda para o cliente, fala, valida aí, né? Tá aqui toda a minha documentação, valida aí, é isso mesmo que você quer? Né? O cliente entra em desespero, literalmente. E aí a gente volta naquela velha figurinha, não sei se vocês todos já viram essa figurinha, né? Como que o cliente explicou, como que o líder de projeto entendeu e por aí vai no final, como que o cliente realmente queria. É uma coisa totalmente diferente do início. E aí o que ajuda a gente a melhorar esse cenário? Tá? Uma possível técnica é o BDD. Então o que é o BDD?
O BDD é o desenvolvimento orientado ao comportamento, né? O Behavior Driven Development. É o que? Ele é uma técnica de desenvolvimento ágil que estimula a colaboração e comunicação entre todos os integrantes do projeto. Pode ser o próprio cliente, né? Os devs, QAs, pessoas técnicas e não técnicas, tá? A chave do BDD é justamente a colaboração e comunicação. Tá? Se vocês forem pegar dados de instituições que fazem levantamentos do porquê que projetos falham, esses são os maiores pontos do porquê que o projeto falha. Tá? E isso ajuda, o BDD ajuda bastante nisso. Ele utiliza uma linguagem natural, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o grande foco do BDD é no comportamento do sistema. Tá? A gente deixa de falar tanto no o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, e começa a focar mais no comportamento do sistema. Tá? E ele é uma documentação única entre os integrantes do projeto. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que é a linguagem de escrita do BDD. E é uma documentação em que o cliente vai entender, o desenvolvedor vai entender, o analista vai entender, né, o QA vai entender, vai todo mundo olhar a mesma documentação. Tá? Então como que é a composição do BDD? O primeiro passo são as features, né? São as funcionalidades que serão desenvolvidas. Como que eu consigo saber antes mesmo quais features que eu tenho que levantar? Aí existem outras técnicas, né? Tem Design Thinking, tem Inception, Design Sprint, enfim. Tem outras técnicas para você saber qual é a dor realmente do seu cliente, aquilo que você tem que fazer. Beleza, tenho já as features que eu vou desenvolver, por exemplo, né, cadastrar o usuário, emitir relatório, enfim, fazer uma integração, né? É a funcionalidade que a gente vai desenvolver, é o primeiro passo. Feitas as minhas features, eu construo agora as minhas user stories, ou histórias de usuário, né, que são descrições simples dessa funcionalidade. E o intuito da história de usuário é promover um diálogo, tá? Como que o mercado mais utiliza um padrão assim, de escrita de história de usuário? É esse padrãozinho aqui, ó. Como um papel, eu posso, gostaria, devo realizar, fazer uma função, uma ação, para ter um resultado de negócio. Então, o que a gente tem aqui? Já que pode melhorar ainda a nossa análise, né? Nosso levantamento de requisitos. Papel, qual é a minha persona? Qual é o meu stakeholder? Né? O que eu tenho que fazer para gerenciar esse stakeholder? Tá? De novo, posso trazer técnicas de Design Thinking para ver certinho quem que é essa minha persona. Função, o que eu quero fazer? Né? Como eu disse, emitir relatório, cadastrar o usuário. Aí, esse aqui é o principal. Para obter um resultado de negócio. Então, se eu tenho uma funcionalidade ou uma user story que não me dá um resultado de negócio, é algo que eu não tenho que fazer. Tá? E o que é resultado de negócio? Muitas vezes está ligado a dinheiro, tá? Mas pode ser eficiência dentro do meu processo, né? Uma melhoria em si que eu posso fazer dentro do meu sistema para diminuir o custo operacional, tá? Mas no final de tudo é muito ligado a dinheiro. Então, se eu não tenho um resultado para o negócio, não tem por que eu fazer. Tá? Beleza, tem as minhas features, tem as minhas histórias de usuário. A partir das minhas histórias eu derivo os critérios de aceite. Tá? O que são os critérios de aceite? Eles na verdade são uma lista de negócio que representam como eu vou validar aquela minha história de usuário. Tá? Então o objetivo dessa lista é validar se a feature implementada está de acordo com aquilo que foi levantado. Tá? Um exemplo. Somente colaboradores que informaram o CPF podem ser cadastrados. É um exemplo de um critério de aceite. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha funcionalidade, cadastrar colaborador. Né? Eu tenho uma user store falando que eu quero cadastrar um colaborador. Quais são os meus critérios de aceite que eu tenho que seguir para validar essa minha funcionalidade? Tá? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês. Beleza. Fiz as minhas features, né? Fiz a história de usuário, levantei meus critérios de aceite, agora eu começo a escrever os meus cenários. Tá? Então o cenário, eles descrevem ações que serão feitas pelo meu sistema, é o comportamento do sistema em si. Tá? Ele utiliza essa linguagem aqui, ó, que é o Gherkin, né? Que vocês acho que alguns já conhecem, que é o dado que, quando então. Então meu dado que é o quê? Todas as minhas pré-condições para executar um cenário. O quando é o que eu quero realizar
E o então é o resultado esperado do meu sistema. Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma feature de cadastro de colaborador. Eu criei uma user store, né, uma história de usuário, ó, como um contador. Então, o contador é minha persona. Eu quero cadastrar um novo colaborador, é a ação que eu quero fazer. Para quê? Para disponibilizá-lo no cálculo da folha de pagamento. Então, eu tenho um resultado, eu tenho um porquê fazer aquilo. Né? E percebe isso aqui, ó, não é complexo, é justamente, eu tenho que disponibilizar com o cálculo da folha de pagamento. Tá, então quer dizer que eu posso ter uma outra feature de cálculo de folha de pagamento? Ah, sim, de novo, eu vou lá conversar com o meu cliente, vou conversar com a pessoa que está me fornecendo requisito, para depois saber sobre a folha de pagamento. Tá? Cenário. Eu quero cadastrar um novo colaborador sem CPF. E aí eu começo a escrever o meu cenário em si utilizando a linguagem do Gherkin. Então, ó, como que eu começo? Dado que minhas pré-condições, né? Dado que seja informado o nome José da Silva e que seja informado a data de nascimento tal e que o CPF não seja informado, de novo, eu estou validando um novo colaborador sem CPF, né? E vou colocando as outras informações, todas as minhas pré-condições. É como se eu tivesse uma tela e esses são os inputs dessa tela. Né? Quando realizar o cadastro do colaborador, então o colaborador de nome José da Silva, é o mesmo parâmetro que eu coloquei em cima, não será cadastrado. E será emitida a mensagem, o número do CPF é obrigatório. Então como que funciona? Eu tenho uma condição, quando algo acontecer, eu vou ter um resultado que é X. E nada além de X. Tá? Se eu colocar qualquer coisa aqui e o resultado for diferente de X, eu estou colocando um bug dentro do meu sistema. Eu estou gerando um comportamento inesperado dentro do meu sistema. Tá? O que isso dá pra gente, pessoal? Muita segurança no que eu estou desenvolvendo. Porque, por exemplo, tudo isso aqui vai virar código. Tá? Essa documentação aqui vai virar código. Se eu colocar aqui no meu teste unitário, né, que isso aqui vai virar um teste unitário, colaborador de nome João da Silva, por exemplo, né, que é diferente do que está aqui em cima, já vai quebrar meu teste. Ou seja, não é o resultado que eu estou esperando. Tá? Não é o comportamento que eu estou esperando dentro do meu sistema. Beleza. E como que são os papéis em cima do BDD, né? Isso puxando muito de um projeto que a gente fez lá na Softplan, que o projeto era um projeto bem grande, né? Foi em 2014 que a gente fez, e ele tinha mais ou menos aí uma prospecção de 13 mil horas de projeto. Então é um projeto muito, muito grande mesmo. Como que era dividido o pessoal nesse projeto? Então a gente tinha os analistas de negócio, né? Um analista de negócio, um analista de teste e desenvolvedores. Se não me engano, eram 4 desenvolvedores e um arquiteto. Tá? O que o analista de negócio ele faz? Ele faz o levantamento das funcionalidades, das necessidades, ele faz o levantamento das regras de negócio, né, de como aquele negócio funciona, ele faz as escritas das histórias de usuário, ele escreve os critérios de aceite, né, naquele formato, e aí começa uma parte que é meio comum em todos, né, por isso que eu deixei aqui sublinhado. Por quê? Com a escrita dos cenários, ele está documentando o comportamento do sistema. Né? Ele está também fazendo a validação desse comportamento. Né? Quando a gente começa a escrever, a gente realmente valida aquilo que a gente está pensando. Ele faz levantamentos de cenários de teste. Né? Então não fica só a cargo do tester, do QA, fazer esse levantamento de cenários de teste. E ele também valida a escrita ou qualidade, porque se eu pegar isso aqui, que é um cenário, e escrever, por exemplo, dado que seja informado a data de nascimento, e uma outra pessoa, ou em um outro momento, eu colocar dado que seja informada com A, é uma outra linha de código. Eu tenho aí redundância de código. Então tem que tomar bastante cuidado com essa escrita. E o analista de teste, o que ele faz? O QA, ele também documenta o comportamento do sistema. Tá? Ele gera mais cenários. O analista de negócio ele tem uma visão bem geral. Agora o analista de teste, o QA, ele começa a ver os cenários possíveis. E se eu fizer aquilo, e se eu fizer aquilo, e se. Então ele vai gerando novos cenários. Tá?
ele também faz a validação do comportamento. Por quê? Como é uma documentação única, ele está vendo o trabalho que o analista de negócio está fazendo, né? Assim como o analista de negócio também vê o trabalho dele. Ele faz levantamento de mais cenários de teste e também ele valida a qualidade da escrita. O desenvolvedor, o que ele faz? Ele implementa em si as features, né, com BDD, os testes unitários, só que ele também faz levantamentos do cenário de teste, né? O que acontece bastante? Vamos pensar num processinho sequencial, né? O analista de negócio faz a documentação, chega lá para o desenvolvedor desenvolver e fala, pô, mas você esqueceu isso. Chega lá para o analista de teste, pô, mas essa mensagem não está legal, né? Isso acontece bastante. Com o BDD, todo mundo construindo essa documentação em conjunto, o que acontece? O analista de teste vai falar, essa mensagem não ficou legal, vamos mudar? Só resolver entre o pessoal da equipe, vamos mudar. Esse comportamento aqui eu acho que não ficou legal, a gente pode fazer assim, assim, assado. Vamos mudar? Vamos mudar. É a mesma documentação. O desenvolvedor, ele fala, você esqueceu de um determinado cenário, né? O pessoal de desenvolvimento tem muito mais a cabeça assim, de exceções, né? Esqueci de um determinado cenário. Cara, coloca esse cenário, tranquilamente. E aí eu tenho o meu sistema com mais testes ainda. Tá? Então o que acontece? Todo mundo acaba vendo a mesma documentação. Tá? O BDD em si, isso aqui eu posso escrever no Word, tá? No Notepad++, em uma IDE, lá, NetBeans, Visual Studio, SpecFlow, tá? Qualquer lugar. Quando a gente começou esse projeto, a gente escrevia no Notepad. Era assim, começamos assim, depois a gente foi evoluindo. Então o que acontece? Todo mundo consegue ver essa documentação. Percebe que isso aqui não é nada técnico, né? É uma linguagem natural. Então se eu apresentar isso para o meu cliente, ele vai entender. Se eu apresentar isso para o desenvolvedor, ele vai entender. Assim como o analista de teste vai entender. Assim como um gestor de projetos, o Scrum Master, enfim, vai entender. Não tem nada técnico aqui, né? Então, o meu cliente pode ver essa documentação, o analista de negócio, né, vê essa documentação e o time de desenvolvimento vê a mesma documentação. Não existe mais aquele negócio, eu vou fazer um caso de uso e depois eu vou ter uma planilha de cenários de teste, né, e uma outra questão para ver o que eu estou implementando. Não existe isso. E aí a gente tem muito mais integração do time em si, né? Então o analista de negócios está fazendo a escrita do BDD, o analista de teste também está fazendo a escrita do BDD e o desenvolvedor também está fazendo a escrita, né? A gente tem uma maior integração em si do time, todo mundo está sabendo o que precisa ser feito. Então, esse é o BDD, né? O BDD é um conjunto de várias técnicas que todas juntas eu tenho o BDD. Então eu tenho a questão dos cenários, eu tenho os testes de aceitação, né? Eu tenho uma linguagem oblíqua que todo mundo entende, eu tenho a colaboração de todo mundo, tá? Design Thinking, de novo, como que eu faço para levantar lá a minha necessidade? Cara, pode usar técnicas de Design Thinking, ou Leanception, ou Design Sprint. Tudo isso, utilizando essas técnicas junto com o BDD, você traz muito mais qualidade em si para o seu sistema. Tá? Então, um outro cenário aqui, um pouquinho mais técnico. Cadastro de cliente. Né? O meu cenário, eu tenho aqui meu cenário que é, dado que eu quero cadastrar um novo cliente, quando inserir os dados necessários, ele é um pouquinho mais genérica, então um novo cliente deverá ser cadastrado. De novo, isso aqui vai virar código. Que código que vai gerar? Isso aqui é um exemplo de que vai virar aquele código. Quando você pega aquele cenário e na própria IDE, né, que tem os plugins de Cucumber e tudo mais, ou enfim, o que você quiser utilizar, ele vai gerar isso automaticamente para você. Então começa lá em cima, dado que eu quero cadastrar um novo cliente, e aqui são minhas pré-condições, né? Se eu quisesse colocar no meu cenário essas pré-condições eu poderia colocar. Quando eu inserir os dados necessários, aí eu faço realmente lá o meu método de cadastrar, então um novo cliente deverá ser cadastrado e vai emitir aquela mensagem. Então, por exemplo, se nessa mensagem aqui eu tivesse simplesmente um ponto final, no final o código ia me gerar? Uma falha. Por quê? Porque na minha documentação não tem ponto final.
Então olha o nível que a gente consegue de qualidade em si dentro da especificação e dentro do código. Tá? Vou fazer uma atualização nesse código aqui. O que eu faço? Eu atualizo o meu BDD e automaticamente ele já gera isso aqui e já fica atualizado. Então eu não preciso ficar correndo atrás de atualizar a documentação, atualizar código. É uma documentação viva. Tá? Então, pegando aqui um cenário que a gente teve recentemente lá na Softplan, de produtividade em si de escrita do BDD. Tá? Em 3 semanas, nós fizemos ali 16 funcionalidades, mais ou menos 80 cenários. Tá? Isso, uma pessoa só trabalhando. E aqui é exatamente um relatório que a gente tem para fazer o acompanhamento em si daquilo que as pessoas estão trabalhando. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas features. Tá? Eu tenho, isso aqui, se eu não me engano, é o Jenkins que gera pra gente. Lá. A gente trabalha com Java, né? Então o Jenkins gera esse relatório e ele fala, ó, de todas as features que vocês elencaram, quais passaram nos testes, ou seja, os cenários que eu escrevi, né? Quais passaram nos testes, quais falharam, né? O que está pendente, qual o total, dentro dos cenários também, quantos passaram, quantos falharam, qual a duração do meu teste. Porque, por exemplo, eu posso fazer desenvolver uma feature aqui, por exemplo, assinatura, né? Assinatura de documentos. E se esse teste de assinatura demorar, por exemplo, 1 minuto para ser executado, cara, tem um problema aí. Né? Então eu posso até ver refatorando, por exemplo, aqui na minha feature de assinatura, se ela está levando aqui 4 segundos para executar, cara, será que 4 segundos não é muita coisa? Se a gente for falar hoje em dia, né, quem que fica 4 segundos, por exemplo, dentro do aplicativo numa tela? É ridículo, né? A gente simplesmente fecha o aplicativo e começa até a usar outro. Então eu consigo ver quanto tempo que está executando, se ele passou ou não. Eu gero uma nova atualização, de novo, esse relatório, todos os testes vão ser executados e se algum cenário falhar, esse relatório vai mostrar para mim, ó, falhou lá no cenário tal, linha tal e corrige. Tá? Então a gente falar de esforço, né, desses 80 cenários, como que era o nosso teste? A gente tinha um teste manual, que era a pessoa lá mesmo testando, tá? Cada versão que a gente gerava do sistema, uma pessoa tinha que ir lá e testar isso manualmente. Ela levava mais ou menos 7 horas para fazer isso. Então imagina, cada versão de sistema, uma pessoa ir lá ficar 7 horas, que nem a gente chama de teste de macaquinho, né? Que nem um macaquinho lá digitando para ver se alguma coisa falha. Com o BDD agora utilizando os testes automatizados, a gente diminuiu isso para 36 minutos. Então olha a economia que a gente tem a cada versão de sistema. Essa é uma economia de 92% em relação a outra, né, ao tempo que a gente gerava, né, e uma economia aí de 7 horas de trabalho homem-hora a cada versão. Né. Então, em vez de eu pegar lá uma pessoa que vai ficar 7 horas fazendo teste, eu aloco ela para outra coisa mais importante. Por exemplo, fazer BDD mesmo, né, escrever novos cenários, escrever novas features e tudo mais. Então, o que teve de benefício? Né? O que o BDD traz de benefício? Ele traz um melhor entendimento da demanda, sem dúvidas do que deve ser feito. Tá? Isso a gente faz através de pequenas reuniões, a gente chamou isso de Feature Review. Né? O pessoal vê que tem ali um quadro Kanban, então provavelmente vocês têm as dailies, né, disso. A gente conversava nas dailies mesmo, tá? Falava assim, essa feature aqui vai fazer isso, 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 beleza? Beleza. Tá? O time ali, 15 minutinhos, fazia a daily em frente ao quadro Kanban e conversava sobre novas features. Bem rápido. Tá? Com isso, ninguém da equipe tinha deficiência assim, em saber aquilo que precisava ser feito. Então acontecia bastante, por exemplo, eu era a pessoa de negócio envolvida no projeto, mas se eu tivesse que sair, né, ir no médico ou qualquer coisa, o desenvolvedor poderia falar sobre negócio, ele ia entender sobre negócio. Por quê? Porque estava tudo ali, os cenários, ele sabia o que estava acontecendo. O QA, a mesma coisa. Se eu tivesse incapacitado de ir numa reunião, por exemplo, cara, vai o QA que ele fala sobre negócio tranquilamente, ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, isso trouxe uma melhora na comunicação,
entre todos os participantes do projeto, de novo, está todo mundo envolvido, né? A definição do comportamento do sistema por meio de exemplos reais, então não fica mais aquele negócio, eu vou colocar aqui teste, né? Dado que não sei o que, teste, ou 1, 2, 3. Não, cara, coloca exemplos reais, é uma documentação que vai aparecer para o seu usuário final, para o seu cliente. Tá? Isso já aconteceu algumas vezes de besteira, né? A gente coloca numa apresentação uma besteirinha assim, e a reunião inteira fica em cima daquela besteirinha que você colocou. Né? Um termo lá que você colocou de nada a ver e a pessoa cisma aquele termo. Então, coloca os cenários de exemplos reais do dia a dia da pessoa que ela vai entender. Para o analista de negócio, é uma validação de toda a análise. Por quê? Porque ela ajuda o analista a verificar os furos do negócio. Tá? Então, de novo, aquele exemplo que a gente trouxe, né? Desde lá do começo, a pessoa fica toda hora fazendo a análise. Quando chega para o desenvolvedor ou para o QA, ele vai começar a validar. Pô, você esqueceu isso, vamos fazer um cenário disso? Vamos fazer. Ah, você esqueceu aquilo, vamos fazer? Vamos fazer. Tá? Então, isso é mais uma validação de todo o levantamento do que foi realizado. A medição do progresso do projeto através das features implementadas. Então, se eu tenho aqui, esses cenários, por exemplo, eu tenho aqui 20 features que foram levantadas, né? E eu desenvolvi 10, cara, eu estou aí mais ou menos 50% do meu projeto pronto. Tá? Isso para um gerente de projetos, um gestor, enfim, quiser saber como está o andamento do projeto, isso aqui é bem válido. E foco da equipe na resolução do problema e não em testes regressivos. Isso é bem importante. A gente está numa onda muito, né? A gente vê muito de pessoal falando de eficiência, você tem que ser eficiente. Eu já sou tenho um outro conceito, né? Que na verdade você tem que ser eficaz e não eficiente. Né? Eficiência é você fazer do jeito certo, eficácia é você fazer a coisa certa. Tá? Então, a gente parou de pensar em testes, em probleminhas que poderiam dar e começamos a focar no problema, em resolver o problema do nosso cliente. Tá? E quais eram as dificuldades em si? A gente coloca aqui a curva de Tuckman, né? Eu não sei se vocês conhecem essa curva, que fala o seguinte: no nosso caso, foi mais ou menos uma média de 2 semanas do que? Da gente começar no estágio aqui de forming, a gente decai, então a gente tem uma baixa de produtividade durante o nosso dia a dia, até o momento que a gente entra numa linha de normalidade e depois começa a realmente performar. Tá? Em média, isso aí lá pra gente demorou 2 semanas pra gente passar por essa curva. 2 semanas do quê? De realmente o pessoal escrevendo BDD, implementando o BDD, tá? Foi o primeiro projeto em si da Softplan utilizando o BDD, tá? Por isso que a gente teve essa curva mais ou menos aí de 2 semanas. E a gente tinha uma dificuldade na padronização da escrita. Por quê? Lembra que eu comentei que são várias pessoas que podem atualizar em si a documentação, gerar a documentação? Se uma pessoa escreve um A ou um ponto diferente numa mensagem, quando o implementador gerar o código daquele cenário, vai gerar código duplicado. Né? Então, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas escrevendo sobre aquilo, vai gerar duplicidade. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, que pode gerar um pouquinho de retrabalho, principalmente no início, e se não tiver um cenário de rastreabilidade em si bem legal. Tá? Quais as ferramentas que a gente utilizava? Pickles é uma ferramenta bem legal que você pode pegar todos os seus cenários, ele deixa num layout mais legalzinho. Então, por exemplo, você tira lá da IDE, joga no Pickles, que isso aqui vai gerar um HTML para você, e você pode ir na reunião com o seu cliente, por exemplo, para mostrar os cenários que você levantou. Isso aqui, junto com um protótipo feito em mão mesmo, você vai tirar muita ambiguidade do que o seu cliente está te passando. Tá? O Cucumber. Então, o Cucumber é a ferramenta em si para fazer a escrita dos cenários de teste de aceitação, tá? Que é o dado que, quando então, e, né, como eu falei, ele utiliza a linguagem do Gherkin. E aí, uma parte mais de front-end. Então, a gente consegue fazer o BDD tanto para o código back-end quanto para o front-end. No front-end, a gente usa o Capybara. Tá? Ele é um framework baseado no Selenium. Então, ele faz a interpretação
dos cenários escritos em BDD e realiza as ações do usuário. É como se você realmente tivesse uma pessoa e lá clicando e fazendo, né? Clica no botão aqui, gera isso e tudo mais. Então a gente está utilizando bastante o Capybara hoje. Então outras ferramentas, né? O Jenkins, que a gente utiliza para geração de versão, o JUnit para os testes unitários, né? O próprio Cucumber, o Maven para gerar, o GitLab, que a gente está migrando também agora para o GitLab. E principalmente, pessoal, técnicas de XP, Extreme Programming. Tá? O que a gente fala, por que a gente bate nesse ponto do XP? Não sei se vocês já viram essa imagenzinha, né? A gente está muito na questão de métodos ágeis e tudo mais, e aí o pessoal tem muita... métodos ágeis não funciona, não sei o que, mas eles colocam a culpa, Scrum não funciona, Kanban não funciona. Por que não funciona, pessoal? Se você não tiver engenharia de requisitos aqui, bem feita, XP, práticas de XP, vamos colocar assim, não adianta você querer evoluir para um Kanban, para um Scrum, pensar em Agile e aí depois pensar em Lean. Aí você vai falar, pô, Scrum não funciona, esse negócio de Agile aí é para maluco que gosta de ficar colando post-it. Né? Então se você não tiver sua base bem feita, você não vai conseguir evoluir. Tá? E no final do projeto, o BDD nos permitiu chegar nesse cenário. Por quê? A gente tinha, como eu falei, né, um projeto lá de 13 mil horas, um projeto muito grande. No final, a gente não teve bugs de negócio, de falar assim, ó, uma coisa que foi levantada que não foi entregue da forma como deveria ser. Tá? Nós entregamos esse projeto em meio de 2016, ele está em utilização até hoje. Nós tivemos até hoje 2 bugs de front-end. Nós não tivemos bugs em si de back-end ou de negócio, de levantamento de negócio. Tá? E como que está a evolução do BDD na Softplan? Então, pessoal, eu falei, desde 2014 a gente vem utilizando essa técnica, né? Então hoje basicamente a gente coloca os comportamentos das nossas APIs utilizando o BDD, porque as APIs geralmente vão ser utilizadas por vários sistemas, né? Então a gente acaba documentando as APIs em si. A gente mantém a qualidade do código a cada geração de versão. Então a gente tem lá uma métrica, né? Você tem que ter X% do seu código com BDD. Desse X%, sei lá, você pode colocar 100% do meu código tem que estar passando, né? Todos os meus cenários têm que estar passando. Se isso não acontecer, eu nem gero versão, isso nem vai para o meu cliente. Tá? As histórias de usuário, os critérios de aceite hoje são escritos dentro de uma ferramenta interna nossa. A gente usa o RTC da IBM lá, então tá tudo dentro da RTC. Tem uma melhora na integração de novas pessoas ao negócio e ao sistema. Então se a pessoa chegou um colaborador novo, né, uma pessoa nova, seja dentro da empresa ou dentro do projeto, ele começa a ler os cenários de BDD, ele começa a se inteirar do negócio de forma mais fácil. Né? Eu não preciso ficar a todo momento dando um auxílio ali para ele. O que eu faço quando eu clico aqui? O que eu faço quando eu clico ali? Por que existe isso? Né? Que é uma grande pergunta. Eu clico aqui e acontece isso. Por que acontece isso? Está tudo documentado no comportamento. Tá? Hoje ele faz parte do processo de desenvolvimento das equipes, então a gente tira muito daquele conceito de eu vou demorar mais para fazer. Não, cara, isso faz parte do seu processo, porque lá na frente, quando você estiver dando manutenção nisso, você não vai quebrar, você não vai gerar tantos bugs para o seu cliente. E, como eu comentei, ele é utilizado como documentação junto com os protótipos, né? Então a gente não é xiita, tipo, eu vou pegar lá, vou fazer algumas funcionalidades, vou gerar todos os meus cenários de BDD. Não é essa a ideia. Você gera ali os pontos principais, né? 3, 4, leva um protótipo para o seu usuário e ele valida. Tá vendo? Quando eu colocar isso aqui, vai aparecer essa mensagem. Coisa bem simples. Tá? Até porque se você fizer toda a documentação de uma vez, quando você chegar para o cliente, ele vai falar, cara, mas não é isso que eu pedi. E aí você teve um trabalho muito grande desperdiçado. E como que a gente fomenta a utilização do BDD também dentro da Softplan? A gente faz Code em Dojo. Vocês já participaram de Code em Dojo? Não? É legal, é bem legal mesmo. Se tiver a oportunidade de participar de algum ou vocês mesmos fazerem aqui, é bem legal, tá? Então o que é o Code em Dojo? Isso aqui é uma imagem da sede antiga até, foi bastante tempo que a gente fez o primeiro.
a gente lança um problema, né, um determinado problema de um cliente, e com o BDD a gente resolve aquele problema, fazendo tudo. Então a gente tem lá, por exemplo, eu quero fazer um sistema de folha de pagamento, né? Cara, vamos fazer todos os cenários, todo mundo junto. A ideia é que aqui na frente, ó, a gente tem um computador e o pessoal da plateia. Então, duas pessoas, uma escreve o cenário e a outra codifica, né? O pessoal da plateia pode até dar um pitaco ali, falar alguma coisa do código ou do cenário, mas você quer participar? Então você troca. A ideia é a gente ficar revezando, né? Então é legal que a gente tem tanto pessoal de QA, de negócio, desenvolvedores aqui, porque você vai trocando. Né? Tem analistas, por exemplo, que faz muito tempo que não programam, vulgo eu, e a gente acaba retomando em si, né, a programação nesses Code Dojo como um hobby mesmo. Tá? E fica bem divertido, é bem legal. No final aqui a gente faz uma confraternização, né, para o pessoal ver que é mais a interação entre as pessoas que vale. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui está o link dos slides, tá? Se vocês quiserem pegar. Tem aí um QR Code também com minhas redes sociais, eu acabo gerando mais conteúdo também de outras coisas em si, tá? E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Alguém tem uma dúvida? O como que é usado hoje o BDD lá? Não são, imagino, não é em todos os sistemas, né? Não. Mas antes disso até, vou fazer uma pergunta. Tem um kitzinho, um brinde aí pra ti, que é pra fomentar o pessoal a perguntar. Obrigado. Seu nome, né? Fernando. Então, Fernando, não são todas as equipes que usam, tá? A Softplan ela é bem grande. A Softplan tem 3 unidades de negócio. Tá? Tem a unidade de 4 agora, tem mais uma. Tem a unidade de justiça, a construção civil.